falei do Felipe Santa Cruz, presidente atual da OAB, e hoje um grupo de petistas esteve na OAB para conversar com o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz. Tá vendo que esse programa antecipa aqui os acontecimentos. O deputado José Guimarães chegou a publicar uma foto do encontro. Na publicação, ele disse, aspas, discutimos a formação de uma ampla frente em defesa, adivinha do quê? Do Estado Democrático de Direito. Democracia, liberdade de imprensa e direitos sociais né? Botar um SIC aqui, claro, né, Augusto Nunes? Claro. Que é aquele registro que se faz por escrito quando tem um erro como esse no verbo. Meu Deus. O compromisso de nossa OAB, a qual sou filiado no Ceará. Fecho aspas. Mais tarde, os senadores do PT Humberto Costa e Paulo Rocha, Zenaide Maia do PROS, além do ex-deputado, olha ele aí, falei dele ontem, Vadir Damus, estiveram na CNBB para discutir a reforma da Previdência e o pacote anticrime de Sérgio Moro. Na última segunda, a CNBB emitiu nota em que se posiciona contrária à reforma previdenciária. Os bispos, eu até reluto em dizer que são bispos de fato, bispos dizem que as mudanças vão penalizar os mais pobres. Olha, escrevi vários artigos muito tempo atrás sobre o aparelhamento político da CNBB, que tinha um relações públicas, não me lembro agora qual era o cargo exatamente que ele tinha, que era um ex-candidato a deputado pelo PT, Augusto Nunes. Então, os petistas souberam muito bem. Quem conhece aquele vídeo do Lula no avião, que está disponível no YouTube, como ele fala da importância de conquistar, que na verdade é aparelhar a base da Igreja Católica para chegar ao poder, entende muito bem esse processo. Mas está aí, Augusto Nunes, o fato do dia comprovando aquilo que o nosso baú estava mostrando, quer dizer, essa aliança do Felipe Santa Cruz da OAB com os petistas. Começando pelos bispos, né? Esses bispos aqui não sabem rezar a segunda parte do Salve Rainha, nem do Credo, não acreditam em Deus e não têm a menor chance no dia do juízo final. Serão todos reprovados. CNBB está sempre na contramão, quer dizer, eles, em nome dos pobres, eles se aliam aos que roubam os pobres, como fez o PT, como fizeram os chefões do PT durante anos. Isso eles não falam, né? O Lula enganando os pobres, isso aí não é pecado para esses bispos que também formam um partido. A CNBB é um partido. E antigo, hein? E antigo, tá com a cabeça no século passado. Essa conversa do Zé Guimarães, convém lembrar sempre que o Zé Guimarães é irmão do Zé Genuíno. Eu desconfio de que eles mudaram o sobrenome porque o Zé Genuíno acha que pega mal ser irmão do Zé Guimarães e o Zé Guimarães acha que pega mal ser irmão do Zé Genuíno. E os dois têm razão, pelo prontuário de cada um. Agora, que ótimo, né? Eles querem defender o Estado Democrático de Direito. Eles certamente querem que vigore um Estado Democrático de Direito igualzinho ao que existe na Venezuela. José Maria Trindade. É impressionante esta alienação, né, de uma associação, né, que é um sindicato, né, seria o sindicato dos advogados. A OAB entra nesta linha política e passa a não representar os advogados do Brasil. Eu acho um erro histórico esse tipo de posicionamento. Em algumas ocasiões, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou do lado do povo. Foi o caso do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, quando o presidente da OAB apresentou pedido de impeachment e patrocinou, né, esta acusação contra o ex-presidente Fernando Collor, e outras grandes ações, como a Lei Ficha Limpa, onde a OAB e CNBB se uniram para aprovar a Lei Ficha Limpa no Congresso Nacional e foram atrás de assinaturas, né, que são ações para o povo, para o bem da sociedade, e não são ações partidárias. Quando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil faz uma opção assim por um partido, primeiro ele perde qualquer possibilidade de ser porta-voz da sociedade. Perdeu essa possibilidade, porque se alinhou partidariamente a um setor. E, por outro lado, perde até o respeito de quem paga lá todo mês a mensalidade da Ordem dos Advogados do Brasil
que sustenta esta estrutura fantástica aqui em Brasília, um prédio enorme, uma estrutura que não precisava tanto, mas sacrifica os advogados. A gente fala muito aqui de advogados, o Augusto sabe muito bem disso, mas nem todos ganham muito dinheiro e nem todos são assim como alguns de Brasília, que tem esses barcos enormes aqui, essa demonstração de riqueza. Não é bem assim. Então, o presidente da ordem, quando toma essa decisão partidária, primeiro perde a condição de porta-voz da sociedade e depois perde o respeito do filiado que paga essa estrutura aqui. Muito bem, eu estava procurando aqui para lembrar o nome daquele assessor que era da CNBB aqui, assessor político. Olha só, existia esse cargo na CNBB de assessor político. E ele era um velho conhecido do meu então blog na Veja, o Daniel Seidel. Eu acho que se fala assim o sobrenome, se escreve S-E-I-D-E-L. É isso aí. É ex-candidato petista a deputado federal em 2002 e distrital em 2014. Então, às vezes, você vê uma declaração que é atribuída aos bispos, né? Aquela entidade dos bispos, e é de um petista que está vindo aquela declaração. Então, é bom os ouvintes aí ficarem atentos. E por falar em OAB e CNBB, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, promoveu no início da sessão de hoje um ato solene para receber um tal manifesto da sociedade civil em apoio à corte. Foram ao plenário dirigentes da OAB, CNBB, Fiesp e Conselho de Pastores para falar sobre a importância do STF. A iniciativa partiu do novo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. E olhem só, Wagner Freitas, presidente da CUT, assinou esse manifesto em defesa do STF. Em junho do ano passado, quando o tribunal julgou Gleisi Hoffmann, Freitas disse que estava formado o teatro para condenar mais um petista e que a cruzada da CUT era denunciar a perseguição. Eles ficam fazendo esse tipo de pressãozinha com quem, na maioria das vezes, alivia para eles, como aconteceu, inclusive, no caso da Gleisi. A Gleisi tem uns 4 casos envolvendo ela, mas teve um que ela foi inocentada lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, você veja, Augusto, que o presidente da OAB está lá bajulando o STF nesse momento em que ele está interessado na decisão sobre condenação em segunda instância. Essa turma aí combina mais com missa negra, né? Isso aí é a seleção celebrantes de missa negra. Tem a CNBB aí no meio, aparece os comunistas da OAB, petistas, né? São os doutores. É aquilo, né? É a uni de gravata agora. Os que usam a gravata, pelo menos, eles têm que usar. Porque aquele advogado lá, o Cacai, vai de bermuda ao Supremo porque ele está à vontade. Agora, manifesto em defesa do STF porque o único perigo que existe no STF são os ministros que destroem a reputação da Corte Suprema. É o perigo que, se você afastar os jucás que agem para usando a lei não fazer a justiça, você melhora o Supremo. Só que eles estão lá, essas entidades, esses representantes, esses pelegos, como Wagner Freitas, estão lá para apoiar os ministros que mancham a imagem do judiciário. E vocês sabem, Augusto Zé Maria, às vezes, obviamente, a gente critica setores da imprensa, matérias específicas, geralmente não são críticas institucionais, mas a gente tem que elogiar quando eles dão a notícia correta. Então, o que o jornal o Globo publicou hoje, Augusto Zé Maria, sobre esse ponto, não é a gente que está falando, tá? Foi o jornal. Foi o seguinte: STF cancela a sessão de julgamentos para fazer homenagem a si mesmo. Tá perfeito. É um excelente resumo, Zé Maria Trindade. Coisa maravilhosa. Assinou o recibo, quando a gente diz, né, Augusto? Você foi diretor de redação, quando alguém pega a matéria do outro e repercute, né? Assinou o recibo, né? Passou o recibo de que realmente foi atingida essa credibilidade do Supremo, ela está em dúvida. Sempre foram ministros honoráveis e o que acontece agora? Todos estão sendo questionados por ações que não deveriam ter sido tomadas, e culminou com essa decisão do presidente do Supremo em criar um inquérito, quer dizer, criar um inquérito. Aí o Supremo cria um inquérito, estabelece que os delegados tais vão investigar, quer dizer, e quem vai julgar isso? De que forma? Para onde vai mandar? Se esses acusados não têm foro privilegiado, ou seja,
não serão julgados no Supremo. Então o Supremo vai determinar que um tribunal tal julgue, ou ele mesmo vai julgar depois desse inquérito, se abre ou não o processo, uma coisa totalmente estranha. Além, evidentemente, de várias decisões contra a Constituição e contra o pensamento médio do brasileiro do que acha da Constituição. Não é um caso, porque se fosse um caso, todo mundo entenderia, houve ali um ponto fora da curva, a gente entende, apesar de não concordar, mas são vários. E é tão estranho, olha, Felipe, que o ministro Marco Aurélio não participou, questionado porque ele disse que não sabia e não precisava de fazer uma auto-homenagem assim ao Supremo.